Olá, galera do bem, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Cleitinho e esse é o Amor, Política e Religião. Bom, Cleitinho, no último vídeo falou sobre China, sobre Rússia, Estados Unidos, geopolítica, dólar, tudo. Cara, mas não falou sobre o Brasil. Como é que o Brasil fica no meio dessa história? O mundo está pegando fogo e como é que o Brasil está diante de toda essa catástrofe atômica, geopolítica, nuclear e por aí vai? Bom, o Brasil é o seguinte, o Brasil parece que ele parou no tempo, né? Se nós abrimos as nossas redes sociais, hoje, Facebook principalmente, dá a impressão que o Brasil ficou parado no ano de 2018. Parece que as eleições de 2018 não terminaram. O debate político, a briga, a coisa parece que permanece nas mesmas circunstâncias. Mas para aí entendermos o porquê que dá a impressão que estamos estacionados no ano 2018, é necessário fazermos uma análise sobre isso. Primeiro, no Brasil, nós aprendemos que ganha eleição quem tem dinheiro e aliança partidária. Ao fazermos uma pequena análise sobre quem era o candidato a presidente que tinha a maior aliança política de 2018 e tinha a maior verba eleitoral, não precisa muita coisa para nós entendermos que esse candidato era o candidato Geraldo Alckmin. Todavia, nós percebemos que no Brasil, nas últimas 2 décadas, ficou meio com a política de café com leite. Um ano era um presidente do Partido dos Trabalhadores, outro ano era um presidente do PSDB, era um tucano. Só que aí, em 2018, aconteceu um acidente chamado Jair Messias Bolsonaro. Porque, na teoria e até mesmo na prática, seria impossível um deputado federal do baixo clero candidatar-se a presidente e conseguir se eleger gastando pouco menos de 2 milhões de reais. Na minha cidade aqui, reza a lenda que há candidatos a prefeito que chegam a gastar na casa de 2 dígitos, na casa de 1 milhão, para poder se eleger, também não sei, né? Reza a lenda, como eu acabei de falar. Aí o cara conseguir se eleger a presidente gastando pouco menos de 2 milhões. Então, querendo ou não, foi algo que mexeu com as estruturas do país. Porque quando, em circunstâncias de alianças, após o término das eleições, já está tudo totalmente loteado. Fica bem simples para aquele candidato X ele poder simplesmente dividir os seus cargos ali. Agora, no caso de alguém que as pesquisas apontavam que a chance era 0 para a eleição, eu lembro que em 2018 falava que se Bolsonaro fosse com Haddad, com Marina, com qualquer um desses outros candidatos, ele simplesmente perderia a eleição para qualquer um no segundo turno. Resultado, ele acabou se elegendo no segundo turno e isso mexeu com as estruturas do Brasil, porque teve que mexer com todo o sistema. Isso incomodou muitas pessoas, principalmente a mídia. Quando se fala de mídia, algumas pessoas dizem que o que nós temos de pior no Brasil é os políticos. Eu tenho séria dúvida se o pior que nós temos no Brasil é a classe política ou a classe jornalista, né? A gente vê que a mídia no Brasil ela é simplesmente terrível. Por mais que a Globo seja a pior delas, mas as outras também não ficam muito atrás. Não há muita disparidade entre uma e a outra. Só que essa chegada de um tão desconhecido que adotou, digamos, um discurso Hawkins e passou a dizer aquilo que a população queria ouvir, os anseios populares, porque, querendo ou não, a grande maioria dos brasileiros é conservadora, tem princípios judaicos-cristãos, e com esse discurso, o Bolsonaro ele conseguiu adentrar ao Palácio do Planalto. Mas eu imagino que nem mesmo ele imaginava que sofreria tanta oposição e de circunstâncias mais variadas possíveis. Quando Montesquieu fez a tripartição, né, vou fazer de forma bem resumida aqui, em que um país democrático ele é movido por 3 poderes, o poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário, e que é necessário que haja um equilíbrio e uma harmonia entre os poderes para que eles possam funcionar, a gente percebe que no Brasil, e no país republicano, nos Estados Unidos também não é diferente, existe um mecanismo que dificulta esse processo. Qual mecanismo é esse? É justamente a composição da Suprema Corte. Os ministros do STF, eles não chegam ao STF por meio de concurso, eles chegam por meio de indicação, ou seja, o presidente da situação, ele vai indicar o ministro que vai passar ali, sei lá, 40, 35, 30 anos na menor das hipóteses. Porque os ministros do STF eles só se aposentam aos 75 anos de idade. Ou seja, aí um presidente, é óbvio que ele vai escolher como ministro alguém da sua confiança e que tem a sua ideologia.
Todavia, o atual presidente ele encontrou um Supremo com uma composição totalmente contrária àquilo que ele crê, às suas crenças, às suas convicções. Na teoria, isso não era para fazer nenhuma diferença, porque os ministros estão ali para fazer justiça e não política. No entanto, não é o que vemos no cenário brasileiro. Nós vemos ali a maioria dos ministros que ali estão foram colocados ali pelo ex-presidente Lula e ex-presidente Dilma Rousseff, e eles passaram nos últimos anos a fazer algo que nunca se viu na história de um país democrático. Então, fez com que o Brasil hoje, a gente primeiro tem que resolver esses problemas internos para que então a gente possa entrar dentro da possibilidade de uma escala mundial com relação a algum posicionamento. Como esse ano é ano de eleições, essa briga ficou mais intensa ainda. Por quê? Porque o Brasil, ele nada mais é do que a roça do mundo. Ou seja, o Brasil hoje ele alimenta cerca de pouco mais de quase um quarto da população mundial. O produtor de grãos, aí você vai pegar soja, milho, carne bovina, suíno, frango, frutas, um grande exportador na área de minério de ferro e por aí vai. Ou seja, o Brasil é uma grande roça de commodities. Por mais que tenha uma indústria muito fraca, comparado a alguns outros países, mas exporta muita matéria-prima para o mundo todo. Então, em um mundo em que todo mundo preza pela segurança alimentar, você tem um país que tem toda essa segurança alimentar e com apenas detalhe, por mais que você veja discursos aí assombrosos com relação à preservação, é lógico que tem que preservar. No entanto, o Brasil, ele dedica apenas cerca de 8,5% do seu território à agricultura e pecuária, tem 66% do seu território preservado, é o país que tem a energia mais limpa do mundo, a maior parte da nossa energia vem de fontes hidrelétricas. E aí tem um discurso lá de países como a França, a Alemanha, que acabaram com suas florestas, que não tem energia sustentável e preservação. Então fica bem claro que essa galera não está interessada no bem da Amazônia, e sim nos bens da Amazônia. Não necessariamente nas árvores, mas no que está debaixo das árvores. Não precisa ser nem um expert para ter noção disso. No entanto, voltando a toda a crise política que tem se gerado dentro do Brasil, é necessário nós atentarmos para isso. Como eu falei, nenhum país democrático na história aconteceu o que está acontecendo agora. Posições assim estapafúrdias, como a do ministro Alexandre de Moraes, a do ministro Luiz Barroso, põe em xeque se nós estamos vivendo um momento talvez até pior do que foi vivido durante a época que alguns chamam de ditadura, eu chamo de regime, que foi ali de 64 até 84, mais ou menos, esses 20 anos aí que o Brasil ficou sob o poder dos militares, né? Porque hoje o cara, ele é o acusado, ele é a vítima, ele é o juiz, ele é tudo. E não dá acesso para que as pessoas possam... O processo legal, né? Para que quem é acusado tem direito à defesa, os advogados não têm acesso aos autos, e o STF ele acabou sendo mais que um partido político, principalmente nos últimos 2 anos, do que uma casa de justiça. E dedicou a perseguir, querendo ou não, sendo bom ou não, sendo ruim ou não, mais o governo atual, e dificultando muito o processo, né? Saindo da sua esfera de poder, a Suprema Corte no Brasil tem legislado, tem atuado como poder executivo, tem feito de tudo. Ou seja, como o próprio ministro Gilmar Mendes falou recentemente no exterior, o Brasil hoje tem um poder moderador, né? O Brasil funciona como poder moderador e esse poder tem sido o Supremo Tribunal Federal. No entanto, a Constituição não atribui a eles esses poderes. Eles têm a atribuição de guardar a Constituição e não de fazer o que eles têm feito. Então, no Brasil tem tido toda essa crise. Dentro desse aspecto, se o Brasil, nos próximos, 6, 7 meses, acontecer alguma coisa muito fora da curva, a culpa é 100% do Senado Federal. Nós temos hoje, talvez, o político mais inútil, digamos assim, né, do Brasil. Não consigo ver inútil no sentido de utilidade. Não tenho conseguido ver utilidade hoje no presidente do Senado, o senhor Rodrigo Pacheco. Ele faz sentir falta de Davi Alcolumbre, para falar a verdade, né? O mundo está pegando fogo a nível nacional e seria o Senado que deveria ser quem ia fazer os contrapesos, entre os pesos e medidas, quem ia balancear e fazer as coisas voltarem para o normal. Não sei a quem interessa, há relatos aí que eu não posso confirmar, que eu não tenho certeza,
sobre motivos que fazem com que ele seja tão alheio a essa situação. E fato é que isso não é bom para ninguém. Isso não é bom para o governo federal, isso não é bom para o STF, isso não é bom para o Senado, que perde credibilidade, e muito pior, isso não é bom para a população brasileira que vive numa situação louca como essa. Bom, e aí surge toda essa questão das eleições que estão chegando aí. A gente vai ter eleições presidenciais agora no mês de outubro, e muito se comenta sobre esse teor dessas eleições, e aí tem muito discurso, tem muita narrativa. Mas fato é que o STF, por meio do ministro Barroso, convidou as Forças Armadas para fazerem parte do processo eleitoral e fazer uma análise. As Forças Armadas vieram, encontraram quase 700 erros dentro desse processo, e aí apontaram: os erros estão aqui. Aí os caras simplesmente não aceitaram e jogaram para lá. E aí começou toda essa briga, e há muita narrativa sobre essa questão de eleição, de voto. E a ideia é simplesmente que não é votar um voto de célula, mas simplesmente que você vote e que dentro da urna ali possa sair um comprovantezinho, igual esse sai no barra de cartão, você olhando que foi que você votou, deposita numa urna e depois possa haver uma recontagem, né? Há uma briga se as urnas no Brasil são auditáveis ou não. Em 2014, quando o Aécio Neves pediu uma recontagem, não foi possível. Então, se não foi possível, não sei qual foi o motivo, mas fica óbvio que não são auditáveis. E aí fica uma briga de um lado, uma briga para outro. O principal prejudicado é a população brasileira. Então, para que possa tomar uma posição ao lado do Pacto de Varsóvia, ao lado de OTAN, ou seja lá qual for, vai ser necessário primeiro nós resolvermos aqui a cozinha, resolver o problema interno, para que depois possamos avançar para um nível de geopolítica internacional. Até então, mas eu posso dar assim uma leve vislumbre do que pode acontecer. Muitas pessoas se esquecem do BRICS, né? Que é uma aliança econômica. BRICS: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Hoje, Rússia, China e Índia já estão bem semelhantes. Eu sou um daqueles que não descartam a possibilidade do BRICS virar uma aliança militar, ainda mais com a possibilidade da formação de um novo sistema econômico mundial de pagamentos, né? E se levando em consideração que esses países que eu citei aqui, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, são de suma importância para a economia mundial, então aí grandes produtores de grãos, são os países que alimentam o mundo, né? Se você for observar em questão, como eu falei, de soja, de trigo, de petróleo, de commodities de modo geral, são países que têm segurança alimentar, com exceção da China, mas que os outros dentro desse bloco podem garantir a ela. É muita especulação, mas esperemos os próximos episódios, examinando todas as coisas, retendo que é bom. Até a próxima, aquele abraço do Cleitinho.